Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. Eu sou Adriana Silveira. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Bem-vindos ao podcast Associação Livre. No episódio de hoje, temos o privilégio de receber Maria Tereza de Barros França, psiquiatra, psicanalista, reconhecida como membro efetivo e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, além de ser docente do Instituto Durval Marcondes da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Maria Tereza é especialista em criança e adolescente pela IPA e já atuou como coordenadora e docente no SINAP Psia, um curso introdutório ao atendimento psicanalítico voltado para a infância e adolescência. Ela também é membro do grupo Prisma de Psicanálise e Autismo, trazendo uma vasta experiência ao nosso diálogo. Hoje abordaremos o tema A Felicidade dos Filhos, entre prazer imediato e resiliência, discutindo como a busca incessante para a felicidade pode, paradoxalmente, dificultar o desenvolvimento das habilidades necessárias para enfrentar os desafios da vida. Vamos juntos explorar essa questão tão relevante. Maria Tereza, seja bem-vinda ao podcast Associação Livre. É um prazer tê-la aqui conosco. Maria Tereza, muitas vezes a ideia de que devemos fazer tudo para garantir a felicidade dos nossos filhos pode levar a um ciclo vicioso onde as crianças não aprendem a enfrentar desafios. Isso pode resultar em uma geração que tem dificuldade em lidar com a frustração e a adversidade, o que, paradoxalmente, pode levar à infelicidade. Como você define a felicidade para as crianças no dia de hoje? Obrigada, Silvana, por sua pergunta. Agradeço muito toda a atenção que você dispensou para a gente estar aqui hoje. Um prazer estar com as colegas também, a Adriana Silveira, a Márcia Padilha. Quero agradecer a Joyce Causa Macedo a indicação para essa nossa conversa, o apoio técnico do Arthur Chagas. E vamos lá, isso aí tem me chamado a atenção no seguinte sentido: eu recebo muitos pais que me dizem assim: ah, eu estou te procurando porque meu filho está com dificuldades e eu só quero que ele seja feliz. Como se poder ser feliz fosse uma coisa muito simples, o que não é, né? Então, o que eu percebo é que, junto com isso, vem muito uma crença de que para o filho ser feliz, a gente tem que evitar que ele viva, se depare com frustrações, quando é justamente o contrário. Não quer dizer que a gente vá ficar impondo frustrações para a criança, é que vai ser a partir de frustração, limites, insatisfação, que a gente vai poder ajudar as crianças a desenvolverem uma condição melhor de lidar com dificuldades, com adversidades, né? Então é o seguinte, né? Se de fato você está preocupado que o seu filho seja feliz, ajude-o com isso, porque essa ideia da felicidade, né? É muito interessante que vocês colocaram em termos do contemporâneo, porque isso varia muito, varia mesmo de época para época, de cultura para cultura. Eu penso que se hoje a gente perguntasse para crianças e jovens de qualquer faixa social o que seria felicidade, a grande maioria responderia com alguma coisa no sentido de consumo, de ter algo de consumo, né? Seja um tênis, seja o uso livre de telas, né? E, de fato, isso não tem nada a ver com felicidade, né? Do meu ponto de vista, felicidade é alguma coisa que tem a ver com harmonia, com a criança ou com o jovem, poder estar numa família que é receptiva, que é afetuosa,
que coloca assim limites, que lida com dor, com frustração, que tem acesso à moradia, estudo, à saúde, né? Que é isso que vai permitir que a criança se sinta com um mundo interno mais harmonioso, né? Então, eu diria que felicidade é ter essa condição e outra coisa, a gente não ter grandes expectativas. Por exemplo, quando a gente trabalha com análise, com sessões de alta frequência, tem gente que diz assim: ah, nem vai ter assunto. Bom, não vai ter assunto, então também não vai ter felicidade, porque felicidade é coisa dos pequenos momentos, né? Se a gente lembrar, por exemplo, desse filme que está passando, Dias Perfeitos, né? O protagonista é um japonês que limpa banheiros, se não me engano, em Tóquio. E ele tem uma vida muito boa, muito harmônica. Então, ele é capaz de chegar na porta da casa dele, um dia que ele está saindo para trabalhar, e diz: ai, que sol glorioso, que dia bonito, né? E assim vai. Então, assim, a gente não precisa de coisas grandiosas, a gente precisa de coisas básicas para poder ser feliz, né? Eu me lembro também uma pessoa que, quando fazia festa para as filhas, era assim: 20 meninas na festa do pijama. Por quê? Por que 20 meninas? Que interação vai ser possível delas terem aí, a não ser virar uma grandiosíssima algazarra, né? Porque às vezes a gente se sente culpada com a vida corrida que a gente leva, aí a gente acha que vai compensar de uma forma ou de outra, e aí parece que é isso, né? Que comemoração tem que ser um troço assim muito grandioso, e é o melhor jeito de você ficar infeliz, né? Festas de 15 anos, se vocês têm acompanhado. As meninas hoje querem os vestidos, o vestido da entrada, o vestido da dança, o descer da escada. Quer dizer, é muito incentivado mesmo pelo que a gente vê aí, né, das atrizes, né, das pessoas famosas, do Beautiful People, enfim. Mas será que realmente é disso que a gente precisa para estar feliz, para ter uma comemoração gostosa de 15 anos, né? Não estou condenando, não é nada disso. A proposta, eu acho, que é a de refletir. Refletir sobre o que a gente está propondo, o que a gente está fazendo, né? Porque esse é o caminho para verdadeira felicidade, do meu ponto de vista. Se eu não me engano, né, Maria Tereza, eu acho que valorizar, né, os pequenos momentos, é isso, né, um sol, a flor que está nascendo, que está desabrochando, enfim. Eu acho que os japoneses, eles dão, eu acho que é ikigai, se eu não me engano, né, uma palavra, eu acho que eles usam para isso, né, para valorizar pequenas coisas, se sentir feliz, né, pelas pequenas coisas. Se eu não me engano, eu acho que é essa palavra, não me lembrou, eu acho que eles têm esse termo, é. Eu acho bastante interessante, porque hoje em dia, como você falou, as festas de 15 anos, né, parece ter um casamento. Além de muitos vestidos, quer dizer, muita preparação, é tudo muito, né? Se isso vai trazer felicidade, pode ser, né? Enfim, cada um, né, ali, eu acho que é algo mais individual, mas o quanto que hoje em dia, para ser feliz, a gente percebe muito isso, né? O quanto que o consumo está muito presente, né? Isso, exatamente. E aí acaba pegando, né, justamente essas faixas de desenvolvimento mais vulneráveis, né? São as crianças, os adolescentes, né? Eu acho assim muito profundo essa frase assim, de valorizar os pequenos momentos, né? A gente está tão distante disso, né? Está tão imediatista. E viver é difícil. A vida é cheia de altos e baixos. Eu fico pensando assim, se às vezes não tem um pouco assim de um efeito bola de neve, né? Os pais não souberam lidar com os seus altos e baixos e, consequentemente, não sabem transmitir isso para os filhos, né? Muitas vezes induzindo-os a uma busca incessante pelo prazer imediato. Fazendo que talvez isso possa ser possível, né? A crença na felicidade permanente, né? Na sua opinião, Teresa, por que muitas pessoas acreditam que atender a todos os desejos dos seus filhos é a melhor maneira de garantir a sua felicidade? Olha, eu penso que talvez isso tenha a ver
com aspectos infantis que a gente mantém. E é ótimo que a gente mantenha, né? Porque são esses aspectos que também nos permitem curtir uma coisa divertida, buscar algum clima mais lúdico, seja lá onde for, inclusive no trabalho, inclusive na nossa conversa aqui, né? Que a gente está tratando de coisas profundas, mas isso não precisa ser feito de uma maneira pesada, né? Então, por exemplo, eu me lembro um casal que me procurou falando da dificuldade de colocar limites para os filhos, para um filho em especial. Estou lá atendendo, o meu consultório era numa casa com uma garagem, os colegas paravam o carro dentro, de repente nossa sessão foi interrompida porque o colega queria ir embora e o carro desses pais estava bloqueando a entrada, né? Os pais tinham parado na garagem, na porta da garagem do meu consultório e vieram me falar da dificuldade de colocar limite para os filhos, sendo que eles mesmos não puderam respeitar um local que não é um local permitido para se estacionar, né? Então, o que eu vejo é isso, né? Que os pais, muitas vezes, tentam suprir com os filhos coisas que talvez não foram possíveis para eles na infância. E isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu vejo mesmo, às vezes, famílias com certas dificuldades em que os pais ficam se culpando. Eu lembro uma vez uma família que eu atendi, eram 4 filhos, e o pai se culpava porque que não tinha condição de dar um iPhone para cada filho, sabe? Quer dizer, como se isso é que fosse torná-los uma família mais unida, mais feliz. Então, eu vejo que a questão é essa, né? Como é que a gente lida com esses aspectos infantis da gente? Gente, é uma delícia agradar uma criança, muito gostoso, né? Você interagir, promover uma coisa de satisfação, porém, tem que ter um equilíbrio aí entre o que é satisfação e o que é uma frustração importante, necessária, que vai ajudar a criança a amadurecer. Então, eu vejo dessa forma, Adriana. Oi, Tereza. Dentro disso que você está falando, acho que é um desafio, né? Esse equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade, né? Porque a gente vê que a busca constante pelo prazer imediato é muito atual, né? E pode fazer com que as crianças percam de vista a importância do esforço, da dedicação, né? Ensinar que a felicidade muitas vezes vem de conquistas, do trabalho duro, pode ser uma lição bem valiosa. Então, nesse sentido, como que a frustração pode ser essa parte importante do desenvolvimento emocional das crianças? Essa questão da realidade é muito importante mesmo, né? Porque essa possibilidade da gente estar em contato com limites, com possibilidades, com frustrações, que vai nos ajudando a nos organizar internamente, a nos desenvolver, a nos fortalecer. E essa coisa da busca do prazer imediato, incessante, vai na linha contrária do desenvolvimento. A gente vê como a gente fica mal acostumada, por exemplo, com o imediatismo de muitas coisas de hoje em dia, né? A própria questão da internet, do online, né? Se você está numa reunião que é presencial, as pessoas vão chegando, você vai conversando com um com o outro, e aí, de repente, a gente dá início à reunião. No online, os minutos parecem infindáveis se as pessoas não chegam, se as pessoas se atrasam, se faz silêncio. Então, eu acho que essa busca do prazer hoje tem muito a ver com uma necessidade de preenchimento incessante, do tempo está todo preenchido, as festas têm que ter monitores
porque de fato as crianças estão desaprendendo a brincar sozinhas, por conta própria, inventarem seus jogos. Também não estou condenando, eu vejo que faz sentido ir muita festa, dar uma organizada, aproveitar a reunião das crianças, mas o que eu vejo é que ao lado disso muita coisa se perde. Chega uma criança para ser atendida e você vai ver assim, o que que é legal, né, da gente pôr na sua caixa para você poder usar aqui no nosso trabalho. Computador. Não, computador, se precisar, a gente vai usar sim. Vai usar, já usei iPad para ver vídeo, para cantar música, algo que parta da relação, não algo que distancie, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, não é que a criança que só vive frustração vai ser uma criança mais desenvolvida, com mais recursos, mais forte, mais condições. Não é. É uma questão do equilíbrio entre a satisfação, o prazer, né? O que você proporciona, o que você pode proporcionar, e as frustrações que fazem parte daquilo que você sabe que é importante para o desenvolvimento das crianças. Porque eu lembro também uma vez, uma pessoa veio conversar comigo e dizendo assim: é isso aí, né? A gente tem mais é que frustrar a criança. Não, não é disso que se trata, que a gente tem mais é que frustrar. Além do que, mesmo que a gente quisesse que a criança não entrasse em contato com nenhum tipo de frustração, isso é impossível. O bebezinho mais bem cuidado vai ter a cólica, que vai ser vivida como uma dor, uma frustração, vai ter uma demora na possibilidade da mãe chegar e atender o que o nenenzinho está precisando. Quer dizer, é impossível, é humanamente impossível não se entrar em contato com frustração. Mas não se trata de que vamos frustrar as crianças para que elas se fortaleçam, não. São as frustrações, né, importantes de serem vividas e o equilíbrio entre isso e as experiências prazerosas, satisfatórias, né, nos relacionamentos afetivos. Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Tereza, eu acho que uma palavra, né, que eu ouço muito as crianças dizerem hoje em dia é que estão com tédio, né? Eu falei, eu nunca vi tanta criança, né, com tédio como hoje em dia, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, o que que é o tédio? É eu estar comigo mesmo. Que tipo de companhia eu posso ser para mim? Por isso que tem desde lá do Winnicott que falava da importância da criança brincar ao lado. Quer dizer, a criança está acompanhada, eu estou ali, mas a criança pode, por sua própria conta, buscar alguma coisa, um desenho, uma boneca, um carrinho, e eu posso estar ali à disposição da criança, lendo o meu livro, né? E a criança se ocupando com alguma coisa que seja do interesse dela. Mas hoje é isso, né? As agendas das crianças, quando os pais nos procuram, esses dias mesmo. Bom, vamos ver então um horário bom para eu conhecer o fulano, né? Olha, segundas e quartas tem não sei o quê, terças e quintas tem não sei o quê, sexta-feira sai não sei que hora. Quer dizer, eles não têm espaço livre até para experimentar isso, né? O que que é um espaço que você vai preencher por sua conta, pelos seus interesses, buscando o que te interessa. Eu achei muito interessante que nesse Divertidamente 2, esse filme da Disney, tenham acrescentado esse personagem, né? Aliás, dois muito interessantes. Eu achei três eles acrescentaram, né? Eles acrescentaram a inveja, o tédio e a ansiedade, né? Porque a alegria, a tristeza, o nojinho, não sei o que, já tinha no Divertidamente um. E nesse eles acrescentaram esses.
E é muito interessante, né? Você vê o tédio largado, assim. Quer dizer, é uma coisa até sem tônus, uma coisa desvitalizada, né? E você ter espaços livres para você brincar, para você não fazer nada. Para a criança é super importante. Outra coisa que eu vejo é o seguinte, as exigências, né? Então, eu estou falando das agendas que dão um modelo de que não pode ter espaço vazio na vida, na agenda, nada disso. E outra, o que se exige dessas crianças? Se oferece muito menos o espaço do convívio com a família Uhum. e se exige muito mais da criança, né? A bagagem fica muito pesada e os recursos para lidar com essa bagagem ficam menos desenvolvidos, né? Esse filme realmente, assim, as crianças também, né, tendo criança e adolescente, eles trouxeram, né, muitas questões, né, a partir do filme, né, bastante interessante, né, de se identificarem, né, ali com algum personagem, né, mais um do que outro, enfim, isso foi bastante interessante. Mas, Maria Tereza, ao acolher as emoções das crianças, os pais podem ajudá-las a entender que sentir-se triste ou frustrado é normal. Isso não deve ser evitado, mas sim confrontado e compreendido. O apoio emocional dos pais é crucial para o desenvolvimento, né? Qual é a importância de ensinar as crianças a lidarem com a dor e a tristeza, em vez de tentar evitar essas experiências? Eu acho muito interessante você ter falado, Silvana, em ensinar. Outro dia eu não me lembro quem que eu estava lendo que dizia assim: psicanálise não se ensina, mas se aprende. Então tem muita coisa que não é que a gente tenha como ensinar, mas tem muito que aprender sim, né? Então eu vejo isso que você está falando, né? Por exemplo, morreu o bichinho, sai correndo comprar outro. Quer dizer, não dá chance para a criança sentir, lidar com a dor de perder o bichinho de estimação, sentir a falta, né? E aí, eventualmente, mais para frente, se for o caso, até ter mesmo um outro petzinho, né? Mas o que eu vejo é isso, logo tem que ser tudo tamponado. E mesmo outro dia, né, uma mãe estava muito triste, tinha perdido a própria mãe, né, e dizendo assim, ai, porque eu estou muito triste, natural, né, e eu fico não querendo chorar na frente dos filhos. O quê? Como assim? Seus filhos também devem estar tristes de terem perdido a avó. Olha que oportunidade importante você estar com eles, se abraçarem, se for o caso, chorarem juntos, compartilhar dor, né? Compartilhar coisas de frustração que a gente também vive junto com as crianças e toca em frente. Então, eu vejo que é uma coisa muito mais do modelo mesmo, né, do que propriamente de conseguir ensinar. Mas tem a ver com aprender. Eu achei interessante a gente pensar dessa perspectiva, né, que nem tudo a gente ensina, muita coisa a gente aprende, e outra, a gente também aprende muita coisa além do que é ensinado para gente. Outra coisa é isso, às vezes você está conversando com pais, você percebe uma questão ali que está atingindo a criança. Daí eles dizem assim: ah, mas eu nunca falei isso para ele. Bom, então você acredita que o seu filho só sabe o que você fala para ele? Só sabe o que você informa, só sabe o que você diz? Nossa, as crianças são os radarzinhos para situações conflitivas, para as emoções, né? Então, você pode até nem nunca ter falado, mas isso não quer dizer que a criança não capte alguma coisa, porque a comunicação nossa não se dá só pelas palavras. Se fosse assim, o que seria da psicanálise de criança que tem atraso de desenvolvimento, que não fala? Elas não seriam passíveis de serem atendidas, né? Maria Tereza, eu acho que tem muito essa coisa do ensinar, né? Que como a criança ela observa muito e por isso ela faz uma leitura, né, ali do ambiente, né? Então os pais quando estão vivendo um luto, né, e não dividem essa tristeza e não fala disso,
né? Isso é uma forma de ensinar, de que demonstrando ali a tristeza, né, por a perda de alguém, né, enfim, de um ente querido. E eu percebo que é justamente isso. A ideia de poupar a criança, né, de um sofrimento, eles acabam não ensinando isso, né? Fazer com que a criança entre em contato também com as suas próprias emoções, né? Eu só fiz o reparo, a questão do aprender, porque é isso, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente só aprende, né, no banco da escola, ou quando alguém de fato ensina, e não, né? As crianças estão aí aprendendo o tempo todo e muitas vezes nos surpreendem, né, de uma forma, mostrando algo que elas se deram conta, né? É muito interessante isso. Eu acho interessante essa colocação assim da educação, né? Porque assim as crianças vão para a escola hoje cada vez mais cedo, aí passam um longo tempo na escola e aprendendo muito questões racionais, né? Conhecimento em si, né? Mas não tem uma educação emocional. A educação emocional carece, né? Isso, verdade, Adriana. Essa questão de escola é outra coisa que tem me chamado a atenção, né? Se vocês repararem, o tanto de criança que chega para a gente com dificuldade de estudar, de aprender, aí todo mundo fala que tem TDAH, que não consegue focar, que precisa tomar Ritalina, tá uma epidemia disso, né? Eu acho lastimável, né? Mas tá, é uma realidade que a gente está tendo que lidar. E o que que eu percebo? Essas crianças com essas agendas lotadas, muito pouco talvez se invista na possibilidade de que elas desenvolvam gosto por aprender, gosto por estudar. É o contrário, é um bombardeamento em cima das crianças, e aí também um apelo para os estímulos sensoriais, as telas e tudo mais, né? Que isso dificulta mesmo que o processo de desenvolvimento simbólico dela se dê de uma forma mais plena. Aí já se configura uma dificuldade de aprendizado, um TDAH, e bom, vão tomar Ritalina ou não vão, ou vão para aulas de reforço. Outro dia, conversando com uma amiga que é psicopedagoga, ela falou assim: gente, aí enfia mais na agenda da criança, mais do mesmo que já não está fazendo efeito no período da manhã, enfia mais à tarde. As crianças acabam desenvolvendo verdadeira aversão por estudar pela escola, entendeu? Porque é cobrado deles ser alunos e não é favorecido ser criança. Não sei se vocês têm percebido isso. Tá uma epidemia de criança que chega, é suspeita de TDAH. Eu tenho percebido bastante sobre isso. Realmente é clássico, né? Chegou no consultório, geralmente está taxado de alguma coisa, TDAH e assim por diante, né? E aí tem as distorções, né? Porque se você ganha um laudo de TDAH, você, por exemplo, num vestibular, pode fazer sua prova numa sala separada, pode ter mais tempo para fazer a prova. Quantas outras inclusões poderiam ser consideradas numa prova de vestibular, por exemplo? Ou inclusões de outras ordens na escola? Eu lembro uma vez que eu atendi uma garota da comunidade e ela era psicótica. E eu fiz um relatóriozinho para a escola pedindo o que ela precisaria de inclusão, porque ela tinha esse funcionamento. Aí o que que aconteceu? Eu descobri que não existe inclusão para paciente psicótico prevista pelo governo, entendeu? Agora, o que que eu acho uma pena? Que aí, de repente, parece que um rótulo explica tudo, da dimensão do mundo interno e dos conflitos e das ansiedades, das dificuldades que aquela criança está vivendo. E você vê que é muito raso isso. Pode servir para acalmar escola, por exemplo,
Eu evito usar esses estimulantes de sistema nervoso central, mas já usei e já vi, por exemplo, que o efeito que tem na professora de saber que a criança está medicada, entendeu? Quer dizer, vai baixando a ansiedade, vai permitindo algum ajuste, mas não pode ficar só nisso, né? Medicação não desenvolve possibilidade, não promove desenvolvimento. Medicação lida com sintoma. Eu tenho recebido cada vez mais pedido para fazer um relatório, uma declaração, alguma coisa para que a criança ou adolescente façam a prova, enfim, separado, tenha algum tipo de apoio, um leitor, alguma coisa. Isso tem aumentado mais ao longo, dos anos, isso eu tenho percebido. Então, olha, assim, um trabalho conjunto com a escola é muito interessante, né? Se você tem uma visão do funcionamento, de como é que aquela mente daquela criança funciona, você, junto com a escola, vai poder desenvolver, construir aí abordagens que sejam interessantes para a criança na escola. Agora, o que eu vejo, às vezes, é o contrário, né? Porque, do mesmo jeito que eu não vou chegar para a escola e dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu posso conversar, pensar junto, elaborar alguma coisa junto, mas não sou eu que vou dizer o que que a escola vai fazer. O que eu vejo, às vezes, as escolas chegando e me dizendo assim, por que você deu Ritalina e não conserta? Ou então, assim, eu acho que você devia trabalhar mais isso ou aquilo com essa criança. Quer dizer, gente, o trabalho interdisciplinar é muito importante, mas é algo que para ser construído nessas interfaces, né? Eu não vou chegar para a escola e dizer vocês têm que fazer isso ou aquilo, do jeito que a escola não vai chegar para mim e me dizer o que que eu tenho que fazer na minha área, né? Estabelecer limite não é agradável, né, Tereza? Mas é a melhor forma da gente conseguir viver bem em sociedade. Na sua visão, assim, de que forma estabelecer limites pode ajudar as crianças a se sentirem mais seguras e felizes? É interessante o que você está dizendo, né? Porque sobre a dificuldade de colocar limite, nem sempre colocar limite é difícil e nem sempre um limite é vivido como uma frustração, né? O limite pode ser vivido como um contorno, né? Como uma segurança que você dá para a criança de que tem alguém ali ajudando, que ela não extrapole, que ela não se exponha, que ela não corra riscos, enquanto ela mesma não desenvolveu a sua condição de saber reconhecer os seus limites, né? Isso é uma coisa muito tranquilizadora. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito frequente, hora de dormir. Essa é outra coisa que vocês devem estar recebendo muitas queixas também, né? Que é a dança das camas durante a noite com as famílias, né? Então, não, eu não fecho a porta do quarto porque, né, a criança pode ter medo e aí, tá bom. Então a porta do quarto aberta quer dizer o quê? Que tem perigo mesmo? Ou será que a porta fechada mostra que está tudo bem, que você pode ficar bem com você, com seus sonhos, com seu sono e eu aqui? E se você precisar, você vai poder me chamar, ou vai poder levantar e bater na porta do quarto, ou vai poder, até se for maiorzinho, bater e abrir. Quer dizer, ensinar isso, né? Que tem portas, que tem contornos, né? E às vezes, sem a gente perceber, a gente passa a mensagem contrária. A gente passa a mensagem contrária. Eu atendia um garoto que tinha medos, muitos medos à noite e tal. Quando eu fui, investigar melhor isso, o que que eu percebi? Que a família toda à noite parecia um bando de criança. Parecia que não tinha um adulto que velasse pelo sono delas, sabe? Eram adultos também, com muitas dificuldades, com muitos medos. Eles próprios à noite se sentiam desamparados. Como é que a criança podia estar
segura. Eles mesmos estavam precisando de ajuda com isso, né? Então, essa noção de contorno, né? Até que eu desenvolva a minha condição, né? De saber qual é o meu limite, é muito importante. O que a gente vê hoje é uma coisa assim curiosa, né? Que é a promoção da onipotência. A onipotência é uma vivência importantíssima da gente ter quando criança, até porque, até que a gente desenvolva todos os nossos recursos, a gente usa mesmo os recursos dos adultos colocados à nossa disposição. E é importante que a gente se sinta onipotente, né? Sua Majestade o bebê, o filho encantador da casa. Só que aí também vai ser importante eu saber que eu deixo de ser o filho encantador da minha casa para encontrar com um monte de outros filhos encantadores na escola, né? E aí, como é que é? Como é que fica a minha onipotência na hora de me relacionar, de brincar? Todo mundo vai ter que continuar seguindo, né, os meus desejos, né, as minhas imposições, ou eu vou ter que aprender a negociar com o outro. Hoje nós vamos brincar disso, amanhã nós vamos brincar daquilo. Hoje você comanda, amanhã sou eu, né? Quer dizer, a gente tem que aprender a reconhecer a nossa potência. A gente nunca deixa de usar da onipotência, nunca deixa. O problema é que se isso vira uma coisa muito forte na minha vida, é muito possível que eu caia facilmente na impotência, né? E não consiga modular o que que é a minha possibilidade, a minha potência real, né? Eu achei interessante você colocar essa questão do limite, né? Porque no senso comum, muitas vezes, o limite não, é ruim, né? Mas você trouxe, né, uma perspectiva positiva do limite, que é o olhar, que é a proteção. E eu acho que os pais meio que se esquecem disso, em algumas vezes. Sim, sim. É visto como algo muito indesejável, muito difícil. Se eu começar a colocar limites, meu filho não vai me amar, não vai me querer bem. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Porque um limite colocado com amor, nossa, é uma coisa importantíssima, né? Tereza, queria retomar um pouquinho essa questão da Sua Majestade o bebê, né? A gente diz que hoje as crianças chegam na escola, tem muitos líderes, todos querem mandar. E esse empoderamento, vamos chamar assim, né? Existe um risco de associar isso a uma satisfação imediata dos desejos, né, da criança. Como é que a gente acha esse equilíbrio em proporcionar também uma segurança, uma boa autoestima, mas o equilíbrio entre, né, isso e um empoderamento demais, né? Entendi. Aí já tem uma palavra que me incomoda, essa palavra, empoderamento. Porque para mim, como que ela soa? Ela soa como algo que vai além, meio na linha da onipotência, entendeu? Não exatamente na linha da potência, né? Então, eu gosto muito mais quando você falou, por exemplo, de autoestima, autoconfiança, segurança, porque o empoderamento dá a impressão de que é algo que está sendo dado para alguém, como se a pessoa não tivesse aquilo, entendeu? Então, é uma palavra que eu implico um pouco com ela, sabe? E assim, eu vejo que muitas vezes ela é usada quando de fato se sente que algo falta, que não está dentro dessa perspectiva da autoestima, da autoconfiança, da segurança, né? Eu lembro, uma vez eu recebi uma garota, ela tinha uns 11 para 12 anos, e ela tinha tido a infelicidade de ter a menarca de menstruar com 9 para 10, né? Então, ela desenvolveu, né, todo um corpo de moça muito cedo, ter que lidar com a menstruação, com as questões de higiene e tudo mais, muito precocemente. A gente vê que
a menarca está acontecendo cada vez mais cedo. E aí, de repente, ela virou e começou a falar para mim dos medos, né? Só que daí ela falava assim na sequência: mas como assim? Eu sou uma mulher empoderada, né? E eu via uma menina ali, uma menina tendo que se haver com questões complicadas para ela, né? Mas ela recorreu, eu sou uma mulher empoderada, para suportar falar dos medos dela. Então, eu não sei se essa palavra ajuda muito. Parece uma defesa, né? Essa defesa Sim, de sim. onipotência. E não sei se até isso pode ser motivo de mais ansiedade, naquela linha que a gente estava falando, das coisas over, grandiosas, que eu tenho que atender, que eu tenho que cumprir, que eu tenho que dar conta, e sinto que eu fico aquém, né? Então, de dificultar até essa harmonia, esse equilíbrio, né? Eu acho que é uma palavra realmente, eu acho que com um peso muito forte, né? É, Para as meninas. Tem que ser algo que às vezes ainda não está pronta para ser, mas que se precisa mostrar. exigindo, né? É, Isso. é. E como que você acha, Maria Tereza, esse peso, né, então, desse empoderamento, isso pode causar, vamos dizer assim, né, nessas crianças, enfim, nesses jovens, tendo que parecer algo que não é? Isso de parecer algo que não é, é muito interessante, né? Porque hoje uma outra coisa que você vê também muito nos jovens, né? Nos adolescentes, são eles assumindo personagens, né? Uma vez eu atendi uma adolescente que tinha um quarto cheio de acessórios, perucas coloridas, maquiagem, e ela gostava de assumir, né, esses personagens, muitas vezes inspiradas aí nesses animes, né? E a gente em psicanálise tem um conceito que ajuda muito a pensar no desenvolvimento, na constituição do psiquismo, de como ele pode se constituir dessa forma mais harmoniosa, de quando se falha essa constituição do que a gente chama de pele psíquica e o que que a gente observa, né? E eu vejo que isso é uma forma de, secundariamente, tentar lidar com essas falhas iniciais, falhas muito iniciais disso que a gente chama desse modelo de constituição de pele psíquica, né? Que seria algo que envolve, né, o nosso ser, a nossa mente, né, o nosso modo de ser, o nosso self, igual a nossa pele, envolve o nosso corpo e me dá essa dimensão, né, de mim, do outro, de quem eu sou, né? Então, quando a gente está precisando ser ou parecer, pior ainda se for precisar ser, né, do que parecer algo que a gente não é, a gente pode saber que a gente está às voltas com um sofrimento que está sendo lidado dessa forma, né? Então, às vezes a gente vê mesmo, né, crianças ou jovens que parecem muito adaptados, e se você for ver, isso é uma casquinha, porque o âmago, o saber quem é, às vezes eu vejo falando assim, ah, eu acho que eu sou isso ou sou aquilo, falando de questões de gênero. Na verdade, não sabe ainda, tem muito a descobrir, mas a ansiedade faz se auto-intitular isso ou aquilo. Eu lembro uma vez um garoto de 10 anos chegou para mim numa sessão e falou assim para mim: como que eu faço para saber se eu sou gay ou não? Ele tinha essa ansiedade e com 10 anos ele veio me perguntar como é que ele fazia para saber. Claro que ele estava terminando a fase de latência, entrando na adolescência, e tinha essa angústia, essa começa a ter essa curiosidade mesmo sobre o que que é isso, a questão da sexualidade, da identidade de gênero e de tudo mais. E hoje isso também é outra epidemia, né?
que a gente vê. Mas um outro aspecto que eu lembrei que eu queria ter falado antes é o seguinte, ainda nessa linha do empoderamento, de precisar ser ou parecer o que não é, também muitas vezes os pais chegam e dizem assim para a gente, olha, ela tem muita dificuldade de lidar com frustração, com limite, mas sabe o que que é? Ela sabe muito bem o que ela quer. Ela tem clareza do que ela quer. E aí surge uma confusão. Qual é a confusão? As crianças têm toda a clareza do seu desejo e querem que o desejo seja atendido. Isso é próprio da criança. Nós também temos os nossos e a gente vai desenvolvendo uma condição de transformar, de adiar, ou às vezes até mesmo de ter que se haver uma grande de uma frustração, né? Mas aí isso é entendido como algo a ser incentivado, porque assim o filho não vai ser amanhã ou depois aquela figura que vai ser dominado pelo outro, que vai ser dominada pelo outro, que vai abaixar a cabeça, que então é alguém que vai saber argumentar, vai saber apresentar os seus argumentos. Isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. Toda criança é muito decidida. Toda criança sabe muito bem o que quer. E é função da gente ajudar a perceber que não basta querer, né, para poder. Aliás, a gente como adulto, né, eu acho muito interessante que a gente avalie as nossas atitudes dentro do possível sob três vértices, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Bom, aí já entra o aspecto da gente ser civilizado, de conviver com os outros, né? O que é que eu vou poder fazer com isso? E isso é algo que a criança precisa de ajuda para desenvolver. Empatia, compaixão, respeito, vergonha. Vergonha parece que é uma coisa, uma palavra horrorosa, né, para a gente usar, que ninguém deve ter vergonha. Não, é importante. É importante também ter coisas privadas, coisas da sua intimidade. E hoje é o contrário, o que a gente vê, isso é muito o contrário que é incentivado, né? Publicar tudo, quase não ter algo do privado, ou se é do privado da ordem do sentimento, como é que faz, né? Ou não aparece, ou aí descamba feito. A gente sabe que tem coisas muito deletérias na internet, né? Vídeos ensinando a cometer suicídio, as sad stations, né, as estações de música só com música triste, quer dizer, ok, a gente tem música triste, mas ficar alimentando melancolia, né, alimentando coisas que podem, inclusive, se encaminhar para ideações suicidas, para risco de suicídio, quer dizer, então, o difícil, quando aparece, pode aparecer dessa maneira que é muito arriscada, muito perigosa, né? O quanto que as redes sociais, né? No episódio anterior, nós conversamos muito isso sobre essa questão das redes com a Joyce, né? Enfim, o quanto que as crianças e os adolescentes estão muito vulneráveis, como nós falamos, a tecnologia tanto nos ajuda, mas o quanto também que ela traz prejuízo por essa exposição, pelas crianças e adolescentes estarem, né, tão expostos aí a tanta coisa. E como que os pais às vezes pensam, né, que eles estão protegidos por estarem dentro de casa, né, mas na verdade eu acho muito mais expostos do que gerações passadas que estavam nas ruas brincando, né? E às vezes, né, os pais não conseguem mesmo ter uma presença mais cuidadosa, porque estão trabalhando, porque estão fora de casa, porque tem pouco contato com o filho. Eu lembro uma vez um garoto que veio para a sessão e me mostrou no celular o que que ele gostava de jogar. Eu não vou lembrar agora o nome do jogo, mas era um jogo absolutamente impróprio para aquele garoto, seja no aspecto da violência, seja no aspecto da sexualidade que era exibida ali, coisas que para mim foram impactantes, que dirá para a mente de um garoto que está em desenvolvimento, né? Então era assim, vinha um personagem do jogo, arrancava uma velhinha
de dentro do carro para pegar o carro dela, para fugir, para não sei o quê. Mais para frente tinha não sei quem, pegava e atropelava. Aí, de repente, chegava num ponto que tinha um carro, que entrava um casal, e nitidamente você percebia que o que aquela cena estava mostrando é que o casal estava tendo uma relação sexual dentro do carro, e o carro balançava, e esse menino pequeno tinha acesso a tudo isso. E assim, olha o efeito que isso não se trata de uma questão moral. É aí que as pessoas muitas vezes se confundem. É algo que é over para a condição emocional, mental daquela criança naquele momento da vida. Como aquilo vai poder interferir, inclusive, no desenvolvimento dessa criança, recebendo essa sobrecarga. Tudo que é sobrecarga para o nosso psiquismo tem o potencial traumático. Então, não ter vergonha ou ter acesso a tudo, pereré, na verdade, pode se tornar algo traumático. Maria Tereza, assim, é um assunto que a gente poderia ficar aqui, né, amanhã, a tarde inteira. E, enfim, seguir para outros dias, né? Mas, infelizmente, nós temos que finalizar, né? Eu te agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade de participar aqui do nosso podcast. E para mim também é uma oportunidade boa de organizar ideias, de ver como é que dá para apresentar, de forma que possam ser proveitosas, né, as nossas conversas. Obrigada a vocês também, viu? Chegamos ao final do nosso episódio de hoje do Associação Livre. Agradecemos a Maria Tereza pela rica discussão sobre a felicidade dos filhos e a importância da resiliência emocional. Refletimos sobre como a busca pelo prazer imediato pode dificultar o desenvolvimento das habilidades necessárias para enfrentar desafios e a importância de acolher as frustrações como parte do crescimento. Estabelecer limites e oferecer acolhimento são práticas fundamentais para criar um ambiente seguro e saudável, onde as crianças possam explorar suas emoções e desenvolver empatia. Desejamos que as discussões de hoje inspirem você a promover um ambiente de acolhimento e aprendizado para as crianças em sua vida. Agradecemos por nos ouvir e esperamos vê-lo novamente no próximo episódio.